Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diferente com Ele. Hoje, edição especial Dia das Mães. As minhas duas convidadas têm histórias para compartilhar e eu vou pedir para elas se apresentarem para você conhecer um pouquinho mais das histórias das nossas convidadas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, meu nome é Ariana, eu sou da contabilidade, eu tenho duas meninas e eu tenho 42 anos. Eu sou a Ângela, sou do setor fiscal, tenho 2 meninos e 50 anos. Uau! Bom, hoje nós vamos começar um papo um pouco mais leve, um pouco mais sério. As pessoas têm a mania de romantizar o ser mãe. Mas o quanto de história nós temos por trás do ser mãe? Os nossos dois temas hoje são bem distintos. Hoje eu trouxe aqui, em especial, uma mãe de diferentes gerações. A Ariana, ela tem 2 filhas e foi num período de geração diferente. A sua filha mais velha tem quantos anos? 16. E quantos anos depois você foi ter a mais nova? 10 anos depois. 10 anos depois. Então a gente tem uma diferença muito grande. E aí, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou começar já com uma pergunta, falando, quando que a maternidade acontece em momentos diferentes da sua vida? Qual que é a maior diferença que você sentiu de uma para outra? Eu acho que é a experiência. Experiência, sim, porque na primeira filha eu tinha 24 anos. Então foi tudo muito novo, totalmente diferente. Eu era casadinha de novo, eu só tinha 2 anos de casada. Então foi aquele caos, né? Tudo você tem cuidado, tudo não pode. E na época que a Gi nasceu não tinha internet, essas coisas para você pesquisar. Então é mãezona raiz mesmo, né? Quando ela nasceu. E da Alice não, hoje em dia você já tem mais a facilidade, depois de uma experiência de 10 anos, então já é muito mais fácil, você já releva mais algumas coisas assim, já não fica tão aquela coisa, não pode isso, não pode aquilo. Acho que essa foi a grande diferença de uma para outra. Assim. A Alice tem quantos anos? 6. 6 anos. 6 anos. E com a história da Ângela, é um pouco diferente, porque a Ângela tem também 2 filhos com diferentes idades, mas um dos filhos, ela tem aí uma diferença porque a Ângela, ela é mãe atípica. Né? Então, pra gente aprofundar um pouquinho mais, Ângela, acho que ser mãe, né, é muito desafiador. E ainda ser mãe atípica, eu já vou levar para esse lado e perguntar, né, qual que é, às vezes a maternidade ela leva caminhos diferentes, e qual que é a maior diferença entre os seus 2 filhos, o que você sentiu ali quando você soube que você ia ser uma mãe atípica? Assim, como você disse, essa semana mesmo eu fui na sessão de terapia e a minha psicóloga falou exatamente isso. Algumas coisas eu vou viver com o André e não vou viver com o Thiago. E isso, assim, me doeu, sabe? Dá aquela pontadinha, sabe? Aquela coisa assim, como eu não vou viver? Por que eu não vou viver? Né? Assim, a descoberta de ser mãe atípica ainda tá muito recente, né? Eu tenho o meu filho mais velho, o André, ele vai fazer 15 anos, agora dia 28 de março. E o mais novo, ele tem 8, vai fazer 9, e que ele é autista e TDAH. Ele é suporte 1. Né? Assim, o mais leve, né? Para quem não sabe dessas terminologias. E nós descobrimos, não tem nenhum ano ainda, né? Fizemos o teste neuropsicológico e aí foi apontado o autismo, o TEA, né? O TDAH a gente já suspeitava, porque ele é agitado, ele não tem paciência, ele é tudo isso, ele é ansioso. E o autismo, ele veio, assim, o que eu posso dizer é que dói, não é fácil você chegar e alguém falar, porque assim, o que a gente tem em mente?
meu filho vai sofrer preconceito, meu filho vai ser excluído, as pessoas não vão querer ficar próximos, porque é difícil. Mesmo o caso dele sendo um suporte 1, que é mais leve, mas ele tem as excentricidades dele. A Ari é testemunha, porque ele grudou na Ari. E assim, o dele é muito, muito percebido pelo comportamento. Ele não gosta de tumulto, ele não gosta de muitas pessoas. Muitas crianças, ele também não se sente à vontade. Ele sempre vai atrás de um adulto. A Ari sabe disso. Gente, a Angela tá citando que eu conheci o Thiago no nosso programa Conectando DNAs, né? Que os filhos dos funcionários vêm visitar. Então eu conheci o Thiago no Conectando e ele ficou. E ele conectou. Ele realmente conectou. E assim, é diferente. Por enquanto, assim, a gente está conseguindo amenizar. Mas tem as questões das terapias. Ele tá levando numa ótima, tá adorando as terapias. Não sei se é início, se é mais conhecimento, se as terapeutas estão, assim, eles estão em nível de ligação, né? De estarem criando um vínculo. Então, para ele tá tudo lindo, tudo está sendo flores. Mas assim, a gente já percebe algumas mudanças nele, no comportamento. Ele tá um pouco mais maduro, um pouco mais tranquilo, assim, um pouco mais... Acho que ele tá começando a se dar conta das coisas. E é isso. E, Ari, eu acho que você citou ali, né, que você estava recém-casada, né, quando você teve sua filha. E a gente falando de maturidade, o que você sentiu de diferença assim, na hora que da criação das duas em relação à sua maturidade? Ah, sim, bem diferente, porque eu não tinha muita noção quando eu tive a Giovana, noção de nada, então eu carregava ela para tudo quanto é lado. Eu podia ir num pagode, e ela tava lá no Bebê Conforto. Eu lembro até o meu irmão, ele tocava, né, numa banda de rock. E a menina lá com 20 dias do lado da caixa de som, e o negócio estourando, e a gente lá curtindo. Então, assim, eu não tinha muita noção, não, quando eu tive a Gi, né? Eu tinha 24 anos, assim, mas não é que nem é hoje, né? Que a gente, naquela época, como eu já falei, não tinha todas as informações que a gente... E hoje em dia, com a Alice, já não, eu já tenho um certo cuidado. Essa questão também da psicologia, né? Porque a Giovana não tinha esse negócio, tem TDAH, tem isso, tem aquilo. Não existia isso há 16 anos atrás, tão aberto como é hoje. Então, se ela tinha alguma coisa na época, não tem mais, porque a gente foi criando ali como eu fui criada, né? Minha mãe sempre foi mãe raizona mesmo. E esse negócio de psicologia positiva, essas coisas, e com a Alice não. Com a Alice, eu acho que eu sou até um pouco mais mole, assim, que, ai meu Deus, será que isso acaba causando medo também na gente, né? Mas assim, com a maturidade, você já fica assim, acho que não posso fazer isso, não posso gritar dessa forma, não posso fazer esse tipo de coisa. Eu acho que foi isso que foi muita diferença, assim, em relação a maturidade, né? Hoje em dia eu já tenho mais conhecimento também, já tenho mais paciência, apesar da gente achar que a gente é mais velha sem paciência, não. Eu acho que eu adquiri mais paciência, porque não é... quando eu era jovem, era mais imediatista. Hoje em dia, não, eu já falo, não, deixa ela, depois vai tomar banho, sabe? Acho que foi mais por esse lado mesmo. E você falou essa questão de você mais mole, né? Eu acho que quando a gente tem irmãos, eu não sou filha única, né? Eu sou a segunda, nós somos em 4 e eu sou uma das mais velhas. E eu senti muita diferença da minha mãe em relação às outras pessoas. A minha filha fala isso sempre. Nossa, quando era comigo não é assim. É o que eu escuto diariamente. Fala, nossa, se fosse eu que tivesse feito isso, você já estava gritando. Mas é real mesmo, porque, né, a primeira filha, eu não tinha esse conhecimento, assim, e agora eu tô lidando com ela quanto criança, né? Mas aí já na segunda fase, que é a fase da Giovana, também tudo é muito novo, que eu acho que é até mais difícil. Então, assim, aí agora a minha maturidade que vai ter que realmente falar mais alto, porque a adolescência eu acho que é a parte mais difícil.
É bem mais difícil. Quando é criança você controla, né? Vai tomar banho, faz isso, não vai sair. Agora adolescente e controla, assim, o controle de tudo, né? Nem em relação só ao que fazer. É os sentimentos dela, né? No caso do seu filho. Como que você vai lidar, como que você vai conversar, se você acha que você está sendo uma mãe galera, mas aí você também não pode, você tem que impor um limite, porque senão ultrapassa o limite. Então, assim, é bem difícil. Legal. E, Ângela, você falando, né, do seu filho, e como você tem, assim, a conversa com o seu filho mais velho, né? O quanto que você acha que ele é parceiro, te ajuda em relação a isso? E como que você lida ali? Porque, querendo ou não, você ainda assim é mãe dos dois. Então, você tem que fazer um papel de mãe, né? Uma mãe atípica, com os cuidados que você está descobrindo agora, que é recente, e você ainda tem que ter ali o adolescente, que é como a Ari falou, é um pouco mais difícil, tem que pegar tudo, e você tem 2 meninos, né? Como que você está lidando com isso? Gente, eu sempre quis ser mãe de menino, sempre. O meu sonho era ter 3 meninos. Ainda bem que Deus não ouviu e só me deu 2. Obrigada, Deus. Não, tá ótimo, sou muito agradecida, sou muito grata, gratidão. Mas assim, como a Ariana disse, mas assim, quando a gente é mãe, cada filho é um filho. Então, você se torna mãe de formas diferentes, né? Que nem é o caso, né, do Thiago, que é TDAH, que é TEA, e aí eu tenho que ter alguns cuidados, eu tenho que ter uma outra paciência, um outro olhar. Tem a diferença de idade, que são 6 anos, né, de um para o outro. Eu já fui mãe um pouco mais velha, eu fui mãe do André com 36 anos, né, o meu André vai fazer 15 anos, quase a idade da Giovana. O Thiago, eu fui mãe com 41, quase 42. Eu acho que assim, a questão às vezes não é nem paciência, é maturidade. É a maturidade. E aí você consegue discernir, falar, não, com o Thiago eu preciso agir dessa forma. Não, com o André eu vou ser uma mãe galera. Gostei disso. Ser mãe galera. Porque você tem que estar junto, você tem que saber com quem ele anda, você tem que ter um certo contato com os amigos. Hoje em dia, ainda, não é como na nossa época, que nós éramos criados mais soltos na rua, né? Não. Hoje em dia, não. Os nossos filhos, acredito que seja o caso da Ari, os nossos filhos hoje ficam dentro de casa, é escola, é condomínio, celular, jogo. É uma coisa mais fechada, porque não dá. Hoje em dia não dá para ser criado na rua, solto. Não dá. Eu vou andar de bicicleta no bairro todo. Não dá. Tem que ter um certo controle. Sim. Não adianta. Então, assim, eu procuro, né, conhecer os amigos dele, estar sempre juntos. E, assim, o André, gente, ele é um sonho para mim. Ele é o meu sonho realizado. O André, antes dele, eu sempre falo, antes dele existir, ele já era o André. Quando eu engravidei, eu sabia que era um menino. Sim, de tanto que eu queria. E assim, ele, hoje, agora mesmo, ele tá em casa, ele arruma a cozinha pra mim, ele cuida do irmão, sabe? Ele é um bom aluno, é um ótimo filho. E assim, a questão da conversa é um pouco difícil, porque ele é tímido, reservado, muito reservado. Então a gente precisa tentar furar bloqueios, sabe? Tá conversando, tá puxando assunto, tentando entrar. E isso, assim, é dia após dia, sabe? Você criar uma frase, alguma coisa, vamos assistir um filme, vamos comer alguma coisa, vamos conhecer uma sorveteria, um restaurante, porque ele adora degustar. Meu filho adora degustação. Acho que é da idade, porque a Giovana também, gente, fica me comentando na vida. Mas o bacana é isso, é eles estarem abertos pro novo, né? E isso eu alimento bastante nos dois. Mas o André, que nem esse final de semana,
a gente deu de presente para ele a ida ao Lollapalooza. Que né? legal. Ele foi, né, com um tio e um primo. E assim, nossa, ele tá super feliz, ele tá encantado, tá? E aí foi isso que a minha terapeuta colocou, que com o André eu tive essa experiência, com o Thiago pode ser que eu não tenha. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, não que seja uma doença, gente, não que eu não quero que meu filho seja tido como um doente, mas ele é atípico. Ele vai ter as limitações dele, ele vai ter algumas questões mais afloradas. Então, assim, pode ser que num show desse ele não queira ir, por causa do som, da multidão, mas eu acredito que muita coisa vai mudar ainda. Que ele, pode ser que em shows ele não vá, mas eu ainda quero viver muitas coisas com ele. E a terapia ajuda demais, né? Muito. Ajuda muito. Muito. E é recente, né? Recente. Você falou que por ser tão recente, você já viu bastante evolução, né? Provavelmente você acaba vendo mais. Talvez não seja a mesma experiência igual a do André. Sim, mas pode ser outras novas, né? Sim. Você não vai deixar de viver experiências, porque o Thiago é atípico, né? Você pode ser que você vai ter que adaptar. Exatamente. Vai viver outras, né? Vai viver outras. São adaptadas, experiências adaptadas. E é isso que a gente tem que pensar. As pessoas tratam o autismo, o TDAH, alguns CIDs que a gente vem tendo recentemente como coisa de outro mundo. E a gente só vai saber quando a gente passar, quando a gente ter o contato. E se a gente estudar, vai ver que não às vezes, e como você falou, né, o seu filho é suporte 1, a gente tem diversos suportes. Graças a Deus, você ainda consegue ali, né, adaptar a terapia, e você tem evolução, né? É o que a gente falou, vai ver outras experiências. Com certeza. E talvez o André não iria te proporcionar. Não. Muito bom. E é legal que a gente, sem querer, eu acabei escolhendo um convidado que tem duas meninas, dois meninos. Pois E eu sou igual a Ângela. Meu sonho era ter duas meninas. Olha só. Ai, que bacana. Sonhos realizados, gente. Totalmente. Eu sempre quis ser menina. Eu também, da Gi. Quando eu engravidei, eu falava assim, ai meu Deus, é uma menina, tenho certeza, e era menina. E o da Alice, eu fiquei com aquele receio, porque na minha família, né, minha mãe teve uma menina e um menino, aí tem aquelas coisas. A minha irmã mais velha teve uma menina e um menino, aí eu falei, vai vir um menino, né? Mas aí também, quando falou que era menina, nossa, que alegria, eu sou apaixonada pelas minhas meninas. E falando assim, do amor de mãe, porque todo mundo fala que é um amor inexplicável, que é um sentimento inexplicável. O que você acha que a maternidade mudou em você? Ai, tudo. Tudo. Tem coisas assim que quando você vira mãe, muita coisa pequena deixa de ser importante, assim. Porque você sabe que algo maior tá ali, e você não dá, tipo, uma coisa ruim na sua vida, você fala assim, não, mas eu tenho meu filho. Não, eu preciso, eu tô triste, eu tô não sei o quê, mas a hora que eu chegar em casa, tem as minhas meninas que, né, eu vou ficar ali distraída, eu vou ter o meu momento, a gente vai sair, ou muitas vezes não, por conta, né, de trabalho, de escola, essas coisas. Mas, assim, eu acho que muda completamente a sua visão com o mundo, assim. Tem coisas que quando você ainda não é mãe, né, quem escolhe ser mãe, né, você fala assim, nossa, que bobeira, nossa, por que tá fazendo isso? Nossa. Mas aí quando você é mãe, tipo, você vai num shopping, aí você vê a criança se jogando no chão. Você não é mãe, você fala assim, nossa, que mãe é essa, pelo amor de Deus, que não dá uma educação pra essa criança. Quando você é mãe, você já fica, que ódio, se fosse eu ia trancar no banheiro e ia gritar com essa criança, porque a gente sabe o que a mãe tá passando ali. Já se solidariza. Você já se solidariza, então tudo muda, tudo. E, inclusive, assim, seu plano de vida muda, o seu plano de carreira muda, e hoje, né, assim, quem não tem, quem trabalha, que nem a gente, né, os famosos CLTs, não tem essa coisa de eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. Não, eu não quero ser contadora, eu quero agora fazer tal coisa. Porque você não pode fazer isso, você tem que seguir ali
Você não pode estar lá ganhando um salário e falar, não, vou jogar tudo pronto, vou fazer outra coisa. Então isso traz a maturidade que a gente falou no começo, né? De você ter esse pensamento antes de ter agir. Eu não queria saber, assim, se me estressasse, eu falava, eu brigava. E aí depois que a Gi nasceu já não era assim, que aí você tem que ser um pouco mais comedida, né? Você tem que pensar no que pode acontecer depois daquilo. Então eu acho que a vida muda completamente, assim, não tem nada que sobra ali, sobra assim, né? A sua essência, mas assim, a sua transformação eu acho que ela é imensa. E Ângela, bom, agora vamos falar de carreira. Você como mãe, tendo 2 filhos, ainda ter que, né, cuidar ali da carreira, porque a gente precisa conciliar. O que é conciliar? Ser mãe, esposa, dona de casa e ainda trabalhar? Olha, é a realidade de muitas de nós, né? Mãe, esposa, profissional, e você tem que ser, e assim, a mulher, ela tem que ser boa em tudo no que ela faz. É uma exigência, é uma exigência da vida. Você não pode fazer nada pela metade. É bem trabalhoso. E a sociedade te cobra isso. A sociedade te cobra. A mulher é sempre assim, já que você se dispôs, então vai ter que ser a melhor. Então, eu sou uma pessoa assim, meio que metódica. Eu gosto de ter o controle da minha rotina, das minhas coisas. Eu gosto de estar aqui e pensar, não, hora que eu sair daqui do trabalho, eu vou passar, vou pegar, vou estudar, vou fazer tal curso, ou eu preciso ver a lição do Tiago, entrar no site, preciso ver como está o André, não, preciso ver aquela... Então, assim, eu gosto de ter um pouco de controle. Tem hora para ser mãe, hora para ser profissional, hora para ser mulher. Pois são expedientes. Primeiro round, segundo, terceiro, é assim que eu divido minha vida também. Exatamente, primeiro round de trabalho, segundo round, vamos ver as coisas dos meninos. Terceiro round, janta. Enquanto eu tô fazendo janta, eu tô preparando o material do Thiago, tô vendo roupa, tô colocando uma roupa pra lavar. E assim, mulher polvo. A mulher, ela tem que ser um polvo. E assim, saindo um pouco do assunto, como você perguntou pra Ari, a questão do amor de mãe, amor é uma palavra que a gente usa para tentar expressar o que a gente sente por um filho, porque não existe, sim, como mensurar o que a gente sente, porque por um filho você corta seu braço a sangue frio. Não sei, pode ter outras opiniões, claro, mas assim, na hora da questão, na hora a gente faz, sabe? Sim, eu lembro que uma amiga uma vez me disse uma coisa que é muito verdade. Quando você pode estar caindo de cansaço, se seu filho, você, por exemplo, chegou, tá cansada, tá estressada, seu filho tá precisando de você, ou você precisa trocar, fazer janta, você reúne forças e vai atender aquela coisa, aquela necessidade do seu filho. Eu acho que isso é uma questão de mãe mesmo. É muito bonito, é imensurável. E a forma que vocês falam dos filhos de vocês, eu brilho o olho, é uma coisa doida. Quando eu fiz o convite, eu pensei nisso. Eu quero ver, né, essas mães corujas. Coruja. Esse é o sentimento da mãe, né? Quando envolve qualquer sentimento que vai falar do filho, eu fico né? Nossa, quando alguém elogia meus filhos assim, nossa. Hoje mesmo eu estava até comentando, nós estávamos falando de uma situação ali, eu e a Letícia, e eu falei assim, gente, você pode fazer o que você quiser de mim, mas não abre a boca para falar das minhas filhas, que assim, elas podem estar erradas. Eu vou lá no cantinho, brigo com elas, falo com elas, mas na frente dos outros, eu brigo por elas. Exatamente. Porque eu não admito. Tipo, a gente pode falar o que a gente quiser, sabe, irmão? Irmão, eu posso xingar meu irmão, ou até meu irmão, fazer o que eu quiser com meu irmão. Agora, ninguém fala do meu irmão.
Só eu posso falar. Então eu acho que é um sentimento mais assim, sabe? É muito legal. É muito bonito vocês falando dos filhos e do sentimento que vocês têm pelo filho de vocês. E aí vamos para uma parte difícil, né? O julgamento e a pressão. Vocês lembram algum caso assim que foi um julgamento mais difícil que vocês enfrentaram por conta da maternidade? Olha, às vezes, assim, hoje eu sou muito passeadeira, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de ir pro samba. Ninguém percebeu que eu gosto de samba, né? Tudo bem. Eu gosto de passear, gosto de sair, me divertir. E assim, hoje em dia, com a Giovana, eu não tinha isso. Mas a Alice me permitiu ver que eu também não preciso ficar me culpando por isso. Mas as pessoas te julgam muito por isso. Nossa, você deixou a criança na sua mãe para poder ir num barzinho, não sei do que. E antigamente isso me deixava assim com muita vergonha. Eu falava assim, meu Deus. Aí eu tinha amigas que falavam assim, nossa, eu jamais ia deixar o meu filho com a minha mãe para fazer tal coisa. Nossa, você tem muita coragem, porque eu acho que a minha mãe não tem a obrigação de ficar com o meu filho. Aí eu sempre falava, gente, não é que minha mãe tem obrigação, mas existe a rede de apoio. E você tem que ter um momento sozinha com o seu marido, com o seu namorado, com qualquer pessoa que você esteja se relacionando, você sozinha mesmo. Você tem que ter esse tempo. Que nem eu conheço muitas mães que gostam assim daquele tempo do silêncio, aquele tempo. Eu não. O meu tempo não é do silêncio, não. Eu quero falar com outros adultos. Eu quero descer na minha mãe, tomar um café com ela. Eu quero falar com a minha irmã. Eu quero falar com a minha tia que mora do outro lado da rua. Eu gosto de estar com pessoas. Sozinha assim eu gosto de ficar ali meia hora. Já passou disso. Pronto, acabou. Já acabou. Mas eu acho que esse julgamento, assim, eu mesma me julgava com a Giovana e eu não fazia, porque eu era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, então eu não ficava com ela. Eu comecei a fazer faculdade, ela tinha 4 anos, e eu terminei, ela tinha 8. Então, 4 anos da minha vida foi me dividindo entre trabalhar, estudar, ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser filha. Profissional. Então, assim, foram 4 anos, assim, que eu mais sofri por conta disso, porque eu não me permitia fazer nada no final de semana e nada sozinha. Eu tinha que sempre estar com a minha filha, com meu marido, porque eu falava, meu Deus, eu já não fico em casa a semana inteira, eu já não vejo a minha filha. Às vezes eu chegava da faculdade às 11h30, ela estava dormindo. Eu saía no outro dia às 6 horas, ela continuava dormindo. Então a gente ficava sem se ver. E me doía demais. Então eu não me permitia. Com a Alice nasceu pré-pandemia, né? Nasceu em 2019. Então quando a Alice nasceu em 2019, em 2020 começou já a fechar tudo. Então eu tive, entre aspas, né? Não por conta da pandemia em si. Mas assim, eu tive sorte nesse sentido com ela, sabe? Porque eu voltei a trabalhar em fevereiro, em março fechou tudo. E a empresa onde eu trabalhava, ela ficou durante 2 anos e meio em home office 100%. Então eu tive como participar de cada coisinha que eu não tinha participado da Giovana. Então com a Alice hoje eu me permito, eu não tenho tanto essa culpa assim, sabe? Mas de qualquer forma as pessoas julgam, né? Nossa, mas você já não tem mais idade, né, pra ficar a noite inteira. Eu fui pro carnaval, fiquei a noite inteira lá, porque eu adoro, entendeu? E a minha filha mais velha, nossa, mãe, que legal, deixa eu te maquiar, ai, você tá linda. Aí postou rios comigo, né, tipo, ai, que hora que vai chegar a fase do crochê, porque pra minha mãe não chega nunca. Então, assim, eu tenho essa parceria com a Giovana, assim, e com a Alice hoje em dia, mesmo com o julgamento das pessoas, eu me sinto mais livre, assim, de deixar ela com a minha sogra, de deixar ela com a minha mãe, porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, gente, é tanta cobrança, trabalho, assim, você tá sempre sob pressão, sempre atolada de trabalho, você chega em casa, o meu marido, ele trabalha em outra cidade, então ele mora de segunda a sexta em Jaguariúna e eu moro em casa. Eu moro aqui, então de segunda a sexta eu tenho que ser tudo, né? Eu que vejo tudo, não tenho, assim, como... Pra quem dividir, não tenho com quem dividir a noite quando eu chego, né? A minha mãe me ajuda muito,
Mas, assim, o resto, a partir do momento que eu piso na minha casa é comigo mesmo. Então, vamos lá, vamos ver roupa, que nem você falou, arruma o uniforme, vê lição, faz a janta pra deixar pra semana. E que bom que você tem rede de apoio, né? Tenho, graças a Deus. Imagina, as pessoas julgam, mas assim, ainda bem que você tem rede de apoio. Sim, eu sou muito grata com isso. Não cansa. Demais, demais. Não sobrecarrega. E assim, às vezes não é nem só o fazer, é o psicológico da gente, porque a gente tem que ficar 100%. Eu tô aqui, mas assim, ó, se eu bato o olho no celular e aí tá lá escrito mãe, eu falo, ai meu Deus, ali. Aí eu fico, a gente tem, né, aquele rastreador, né, da Gi, porque ela volta da escola sozinha, então eu já, no horário, eu já fico olhando, se demora para chegar, oi filha, tá tudo bem? Então você tá assim, aí de tarde, oi filha, tá tudo bem em casa, não sei o que, mesmo que ela tenha 16 anos, né, porque é totalmente diferente, né, antigamente, a gente tem esses recursos hoje em dia, antigamente a gente não tinha. Então, antigamente eu ficava em casa sozinha com 14 anos e minha mãe saía no dia e voltava. A gente, né, querendo ou não, nós mulheres estamos muito mais vulneráveis. Porque você tem duas, não que o menino não é, né, não tem essa questão, mas você tem duas filhas mulheres. Sim. Você liga para o pior de casos que tem, né? Então, assim, é uma produção, é uma forma de, né, de se fazer isso. É uma menina de 6 anos, né? Então, precisamos ter esse cuidado maior. É isso mesmo. E assim, eu tenho... Então, né, voltando a falar do que você estava falando, eu acho que é a questão, assim, do julgamento. Assim, hoje em dia eu não ligo mais muito por questão da maturidade também, que eu falo, ai, que se dane. Ninguém tá pagando as minhas contas, ninguém cria as minhas filhas, ninguém liga nem para saber se elas estão bem, se estão doentes, né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho, assim, sempre tive, desde a Giovana até a Alice, eu tenho uma tia minha que é praticamente uma segunda mãe, e ela sempre cuidou da Giovana, porque a minha mãe trabalhava na época, então não tinha com quem deixar. Então, ela cuidou anos da Giovana, e aí eu tive a Alice, aí ela cuidou da Alice também, infelizmente agora ela não pode, porque ela tá sofrendo de uma doença, né, ruim e tá debilitada, tá fazendo quimioterapia, então ela não consegue mais dar conta, porque a Alice é um foguete, né. Mas aí eu tenho a minha mãe, então assim, eu sempre tive essa rede de apoio e eu agradeço a Deus por isso, porque quantas mulheres não têm isso? Quantas mulheres, o meu irmão mesmo, no caso do meu irmão e com a minha cunhada, tiveram que deixar o meu sobrinho desde 6 meses na creche, o dia todo, e aquele revezamento de levar, de buscar. Então, assim, exatamente. No caso, você é mãe solo de segunda a sexta. Segunda a sexta, eu brinco com isso. Eu falo, gente, eu sou mãe solo de segunda a sexta. De sexta-feira também meu marido chega e fala, não quero mais saber de nada. É sua vez. Assume. Ó, tem isso e isso de lição pra fazer. Vai levar as crianças pra passear, me deixa aqui, deixa eu lavar minha roupa em paz. Deixa eu fazer minhas coisinhas em paz. Mas então, muito bom o exemplo de julgamento, porque você mesmo se julgava. Eu mesma, não, mas sempre, a mãe sempre se julga. A gente sempre se culpa em tudo. Isso. Não é só nessa questão, é em tudo. Em tudo. Ai, meu Deus, nossa, às vezes você tá no trabalho, ai, vamos lá tomar uma cerveja. Aí você fala, ai, meu Deus, a minha tá me esperando. Aí você tá assim, ai, filha, não tem problema da mamãe ficar aqui. Não, mãe, é que minha filha já... Não, mãe, eu tô aqui com a Alice, fica tranquila. Mas aquilo eu já vou assim, deu meia hora, deu 40 minutos, deu 45, deu 1 hora, eu falo, gente, eu tenho que ir embora. E aquilo você já fica chegando, aí você chega assim, ai, mamãe, não sei o quê. Aí você fala assim, ai, meu Deus, né, será que eu fiz certo de ter... A gente mesmo se julga o tempo inteiro, independente do assunto. E o julgamento das outras pessoas vem, porque tem gente que não entende, né? Ai, como é que você pode fazer isso? Ai, eu jamais largaria lá. Porque eu que tive, eu cheguei a ouvir isso, né? De uma amiga minha, nossa, você tem muita coragem, porque eu que quis ter filho, né? Não é justo eu largar lá pra minha mãe cuidar, pra eu ir passear. E as pessoas falam como se realmente fosse largar. Se fosse largar, E geralmente assim, e quando eu saio, é assim, ó, a criança está tomando banho, jantada, é só pra olhar, né? E minha filha já tem 6 anos. Então, assim, ela fica ali no celular dela, ou ela brinca com uma boneca, ou ela
quer brincar de alguma coisa com a avó dela, e graças a Deus a minha mãe, ela é super paciente, ela é uma avó E eu assim. ia falar também, independente, você nem deve, né, ficar dando essa porque sua filha tá com sua mãe, que tá com banho tomado, que tá com janta. Exatamente, mas e às vezes é uma companhia para sua mãe. Sim. Porque eu falo que é tão bom quando você trabalha com jovem aprendiz, você ter uma pessoa, um jovem do seu lado, porque é como se eles atualizassem a sua mente, né? Verdade. Porque são umas coisas que eles falam, assim, que às vezes você fala, meu Deus, o que ele tá falando, né? E essa questão do julgamento, isso daí é em tudo. Uma vez eu me lembro que a minha irmã falou pra mim, nossa, você trabalha demais. Numa outra empresa que eu trabalhava, você trabalha demais. Você, não liga para os seus filhos, para o seu marido. Como se fosse porque você quero. Quer, né? Como eu se trabalho. A gente quisesse. Porque assim, a nossa profissão exige. Tem dias que você tem que trabalhar até mais tarde, você tem que, aqui, por exemplo, em fechamento, né, Índia, que você sabe muito bem como eu, né, que tem o fiscal e tem o contábil. Sim. Às vezes a gente sai daqui 9 horas da noite, você quer chegar em casa, tomar banho e dormir, você fala, meu Deus. Trabalha demais, mas se você não então, é como se a gente tivesse opção, E como se a gente quisesse ficar aqui até as 9 da noite, enquanto os nossos filhos estão lá, porque a gente chega em casa. E assim, você chega em casa, você, além dos filhos, você tem tudo pra fazer, porque ninguém faz pra você, né? Então, assim, eu também já sei muito isso. E minha irmã, um dia ela falou pra mim dessa forma, e eu fiquei olhando pra ela assim, eu falei, eu preciso trabalhar. Ela, mas não desse jeito. Aí, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Ângela, ninguém vai entender o que você passa. E eu tenho uma outra amiga que uma vez ela me ensinou com a atitude dela. Ela fez uma viagem com o marido, ela foi para a Europa, e aí eu falei para ela, nossa, você vai deixar a Isabela... Olha, eu já condenando, julgando. Você vai deixar a Isabela? Ela falou, Ângela, Isabela tem 5 anos... Ela não vai aproveitar, ela não vai conseguir comer de tudo. Eu não sei o que me espera, eu sou adulta, eu como qualquer coisa. Sim. Mas e a Isabela? Tem fuso horário, tem um monte de coisas. Então, assim, a vez dela vai chegar. E realmente, ela aproveitou, foi super bacana. Anos depois, a menina aproveitou, viajou e ninguém morreu, gente. E aconteceu isso comigo, porque eu fiz uma viagem, meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma loucura, assim, até hoje eu tenho, tô apaixonada. E meu marido nunca quis, cheio de medo e tal, e uma vez ele foi lá, né, superou o medo dele e falou, me deu de presente, falou, vamos para o Rio. Nossa, eu fiquei assim, mas a Gi não vai. E aí eu já fiquei assim, mas aí eu olhei... Aí a Alice, acho que tinha 2, 3 aninhos, a Gi tinha 13, 12. Eu falei, gente, a Alice não vai nem lembrar disso. Que eu fiquei ausente 5 dias. Eu falei, a Giovana vai estar adorando ficar na avó dela, porque a avó dela faz tudo e mais um pouco que ela quer. Eu falei, agora eu vou ficar me privando de fazer uma viagem com meu marido, porque a gente precisa, gente. A gente precisa. A gente precisa ser a gente um pouco, porque você é muito mãe, você é muito profissional, você é muito amiga, você é muito filha. E às vezes você esquece até de ser esposa, de ser namorada, né? Porque a gente tem que namorar também, assim, passear de mão dada, aquela coisa, né? Só porque você é casada, que você tá fadado aquilo, casa, comida, roupa, filho. Então você tem que cuidar do casamento também. Exatamente. E aí eu fiz a minha viagem, fiquei 5 dias lá em Paraty, depois fui pro Rio e tal, e fiquei assim, naquela maravilha. Cheguei em casa outra pessoa, e recentemente, o ano passado, retrasado, quando eu entrei aqui, antes de eu entrar aqui, eu levei as crianças. E aí, nossa, aí a Alice já tinha 6 anos, ela se divertiu pra caramba na praia. E fomos não sei onde, fomos no museu, minha filha já estava numa idade de museu, que quero conhecer. E foi maravilhoso. Então, assim, eu não deixei de fazer. E depois fui lá e fiz com ela. Você tem um duplo emprego. Exatamente. E agora voltando pro lado emocional, né? O que mais emociona vocês quando falam da vida? Você acha que assim, nossa, aí toca lá no...
Eu acho que é o orgulho, assim, de alguém falar assim, nossa, sua filha é um amor, sua filha é tão educada. Ó, eu vou chorar, gente. Eu sou emotiva. É que você tá falando de emoção, né? Então, aflorou, já veio. Porque assim, não é só por ela. Porque assim, consegui. Deu certo. Eu consegui criar uma pessoa do bem, eu consegui criar uma mulher assim, né? A minha filha hoje em dia vai fazer 17 já. Então, hoje em dia, ela já está à procura do primeiro emprego. E por ela, né, mãe, eu quero trabalhar, eu quero ser jovem aprendiz, eu quero... Aí ela já começou a namorar, então você já vê, assim, outras atitudes, outros passos dela crescendo. E a mulher amadurece muito cedo, muito rápido. Demais, até demais, né? E aí, assim, quando alguém chega e fala assim, nossa, mas a sua filha é muito educada. Nossa, mas a sua filha é um amor. Que nem você falou, sua filha, você conheceu as meninas, né? Sua filha é uma boneca. Aquilo assim, dá um sentimento assim de dever cumprido, né? Meu melhor projeto deu certo. Meu melhor projeto, porque quando você é mãe, você praticamente é pra isso que você vive, né? Pra deixar aquela pessoinha lá que você amou tanto, né? Viver. E assim, ser ela e você dá todo o suporte. Então, quando alguém elogia, quando alguém fala assim, quando ela vem e fala assim, nossa, mãe, eu te amo, quando ela é carinhosa, você fala assim, nossa, né, eu criei uma pessoa boa, assim, né, e isso me emociona muito, muito, muito. Quando você vê a atitude dela com alguém, que nem a minha pequena, a Giovana não tanto assim, mas a Alice com 6 anos, né? Nós moramos lá num bairro onde tem numa esquina assim um morador de rua. E aí outro dia ela, mamãe, a gente almoçando, ela, vamos levar uma comida para o morador de rua? E assim, nunca ninguém falou nada. E ela vê o quê? Dentro de casa, o exemplo que ela tem. A conversa, até mesmo na própria escola, né? Porque eles desenvolvem muito essa coisa de não ao preconceito. E aí você vai ensinando, porque vem, né? O preconceito, o racismo, a homofobia, a xenofobia. Lá na escola dela tratam muito isso, e é muito legal. Bacana. E a gente dentro de casa, então assim, ela já sabe que o lápis de cor não é cor de pele. Não é cor de pele, mãe, esse é bege. Porque não existe cor de pele, ela me corrige. Então, assim, você sabe que, assim, vai crescer uma pessoa, assim, que tem um coração, sabe? Que vai ajudar as pessoas, que vai ser contra qualquer tipo de preconceito, qualquer coisa. E isso, assim, é o que me deixa mais orgulhosa, mais emocionada, assim. E esse carinho que ela tem, né, de vir, mamãe, eu te amo, do nada, assim. Aí você fica até meio assim, né? E no caso da mais velha, a parceria dela, né? Ela não tinha tanto assim, mas depois que meu marido começou a ir na segunda e voltar só na sexta, ela se transformou. Ai, que bacana. Então agora ela é minha parceira em tudo, de rir, de chorar, de arrumar a casa, de eu não ter coisas que eu não preciso mais pedir, ter coisas que ela mesma já se incomoda. E às vezes eu chego em casa, quando eu chego tarde, a Alice já está tomada banho, jantada, fez lição, eu falo, nossa filha, mas não precisava. Ela, mãe, você estava trabalhando. E aí isso, assim, esse tempo todo, assim, me emociona, essa coisa diária, assim. Lindo. Também é a questão de, sabe, o Thiago. Thiago é o meu pequeno. Ele é muito carinhoso. E, assim, o que eu mais gosto nele é quando, tipo, eu tô deitada. E, assim, outra coisa também. Se eu estiver triste ou assim, eu estou diferente, ele percebe. Ele chega, mãe, eu te amo. É engraçado. Sim, sabe? E ele parece um ursinho, ele é todo fofinho. Às vezes eu tô deitada, aí ele vem e deita. E assim, o meu marido fala, eu não entendo como que vocês se embolam tanto. Porque assim, a gente fica um tempo, claro, a gente não dorme, né? Mas a gente fica um tempo assim, agarradinho. Então assim, isso é muito bom, é muito gostoso. Como a Ari falou, no fechamento mensal, a gente tem que ficar até 8, 9 horas da noite. E às vezes a gente chega, eles estão dormindo, a gente sai, eles estão dormindo.
isso dá uma saudade, é uma coisa assim, sabe assim, faz muita falta você ver aquele sorriso, você ouvir um oi, benção mãe, sabe? Oi mãe. As minhas também pedem benção pra dormir. Lá em casa a gente tem esse costume. Exatamente. E assim, o meu filho, o André, ele é tímido, ele é muito reservado, mas ele fala pra mim, mãe, eu tenho orgulho de você. O dia que ele me falou isso, eu falei, ai filho. Vou chorar, filho. Aí fui lá pro quarto, fiquei lá e o meu marido, vai chorar. Eu falei, ai, você viu o que ele falou? Né? Ele, mas a gente tem orgulho e tal. Mas assim, é esse reconhecimento, sabe, das pessoas que você se dedica. Você se dedica. E assim, não vamos romantizar. Não vamos. Que nem quando o André era pequeno, entrou essa semana de outono, gente. Outono pra mim é um pesadelo. Eu detesto essa época do ano. Porque eu sofri muito com o André. O André, ele tinha otite, né? Problema no ouvido. E assim, mudou. Tanto que a semana passada, assim, o que mais teve foram casos de gripe, garganta, porque mudou a estação. E o outono é terrível. Ele é terrível. As pessoas ficam doentes. E os meus sempre ficavam, principalmente o André. Então, assim, eu me lembro que às vezes eu saía para trabalhar, no meio do dia, Ângela, o André tá febril. Aí começava, sabe, aquela coisa, aquele coração, aí você não consegue se concentrar, você não quer mais ficar naquele lugar, você não ouve mais as pessoas, porque você quer estar junto. E isso daí, por um lado é bom, por um lado é ruim, porque você não pode. Né? Você tem outros compromissos, você tem que honrar. Então, assim, essa é a parte do não romantizar a maternidade. São as responsabilidades, são as questões fora. Também tem a questão do embate, muitas vezes, né? Que você... Porque você, assim, você está criando uma pessoa, você não está criando um cordeiro. Chega uma hora que eles vão te questionar. Eles te questionam, né? Ou então, não é responder, mas é querer saber o porquê que você está falando aquele não. Né? Mas por que eu não posso? Por que você não quer que eu faça isso? Né? Você, muitas das vezes, você ter que mostrar o caminho certo. Né? Adolescência, gente, adolescência é... Ai, meu Deus do céu, um padecer no paraíso. Porque é a fase que eles estão se conhecendo, que eles estão procurando uma tribo, né, para fazer parte, e a gente já conhece tudo isso, de ponta a ponta, né? E é difícil você passar isso para eles. Mas na sua época era assim, na minha não é. Não, pode ser diferente, mas o final é sempre o mesmo. A gente já sabe, a gente conhece. E é difícil você passar isso para eles. Né? E às vezes vai ter que deixar quebrar a cara. Exatamente. O primeiro amor. Você sente, você sabe que aquilo vai dar errado. Mas não tem. Você tem que deixar, muitas das vezes. Também não é sempre. Mas são coisas que você precisa, eles precisam viver. Assim como a gente precisou. Né? É a formação de um caráter, é a formação de uma pessoa. Né? Então, são coisas assim que tem que vir. Né? Meninas, agradeço muito a participação de vocês. Acho que foi um dos temas que eu mais gostei de gravar, apesar de não querer gravar. Por enquanto, eu falava isso. Mas, assim, no sentido de falar, assim, sabe, ver o orgulho que vocês falam, o sentimento que vocês trazem, dá pra ver que é muito verdadeiro quando vocês falam do filho de vocês, do sentimento, das histórias, né? Apesar de ser de histórias diferentes, acho que todas as mães vão ter uma coisa que conecta vocês. É o ser mãe. Cada uma do seu jeitinho, mas todas com aquele sentimento de imensidão. Então, a essência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ari, pelo convite. É gostoso, né? A gente bater um papo, compartilhar. Assim, e compartilhar também. E às vezes quem tá assistindo fala assim, nossa, é exatamente isso que eu penso. Nossa, não sou só eu que sou assim, não sou só eu que sou julgada, não sou só eu que penso algumas coisas. Então, assim, é bom, né, quando a gente tem essa oportunidade de
de estar conversando assim e tá expondo um pouco também da nossa vida, que as pessoas acabam conhecendo a gente melhor, né? Às vezes quem passa, né, Anjo, vê nossa cara de brava, verdade. né? Aí fala assim, nossa, aí vem que fala, é só, se eu falar a palavra filha, elas vão sorrir. Uma das coisas mais legais que eu acho de ter criado, né, o De Frente com a vocês estão de frente com duas Aris. Verdade. Duas Aris. Mas uma das coisas que eu acho que é isso, a gente tem que contar histórias, conhecer um pouco mais sobre vocês. Muitas vezes a gente trata pelo Teams, trata ali pelos corredores, às vezes pessoas de outras unidades que não conhecem, trata pelo Teams. Ariana. É isso, meninas, muito obrigada. Foi um prazer. Eu também agradeço. O prazer foi todinho. O convite foi muito bacana. Foi muito legal. Bem legal. Até a próxima. Tchau.